Então é uma de inundação, é área de terremoto, então o concreto sai mais caro e não é tão resistente, olha só, não é tão resistente quanto essa mistura de palha, lodo e argila que os astecas já tinham nos ensinado. A organização social, eu tenho um chefe supremo que comanda o exército, um exemplo aqui é o rei Montezuma II, eu tenho um chefe militar que não coordena o exército, ele cuida dos guerreiros, ele treina os guerreiros. Eu tenho um cacique, que é um funcionário administrativo, né? Eu tenho uma sociedade militar, é uma sociedade hierárquica, é uma sociedade de uma elite, de uma aristocracia, e é onde eu tenho um elemento importante, que é o agricultor soldado. Então ele é agricultor quando é tempo de paz, mas quando é tempo de guerra eu deixo a agricultura para minha família e me dedico como soldado. Tem que pagar impostos não só para o imperador, mas para os sacerdotes, desculpa. Eu tenho um calpune. Quem que é o calpule? O calpule é uma casa grande. Nessa casa grande eu tenho membros, que são os macerhualtin. Os macerhualtin são pessoas, membros do calpule, e que vão administrar, vão servir ao império nos tempos de guerra, nos tempos de calamidade pública, como eu já falei para vocês. Então eles são os conselheiros do rei. Essa relação entre o rei, entre o Montezuma II ou qualquer outro dos reis, ela está baseada no quê? No serviço militar, na cobrança de impostos, nos trabalhos em obras públicas para o governo. Em troca, o que as pessoas recebiam? Elas recebiam terras e auxílio regular de moradia. Uma coisa muito interessante é que em calamidades públicas, né, em terremotos, em inundações, em enchentes, as pessoas ganhavam do governo roupas e alimentos. E quando elas se endividavam por não conseguir manter as suas terras, elas poderiam virar tlacotes. O que é um tlacote? Um tlacote é um servo particular. Então, povos condenados, né, pessoas que foram condenadas pela justiça, pessoas que foram conquistadas por outros povos, poderiam virar servos particulares. E a gente tem um outro importante cidadão nessa sociedade, que é o pocheca. O que é o pocheca? O pocheca, ele é um comerciante que ele vai de lugar em lugar, ele vai de canto a canto, formando uma rede de informantes. Então, a 500 quilômetros de um lado de uma cidade asteca para outro, eu não tenho a comunicação que a gente tem hoje. Então, eu tinha esse mercador, alguém que fazia esse comércio entre as províncias e trazia as notícias dos lugares mais distantes. Então ele era uma rede de informantes muito importante para o rei saber o que estava acontecendo nas extremidades desse império. Os toltecas também fazem parte de um grupo de artesãos. Eles trabalhavam a prata, o ouro, as pedras semi-preciosas e as cerâmicas. Tingiam roupas de algodão, que era muito importante, além dos mosaicos de plumas, tá? Um outro cidadão importante era o Pipiltin, nome estranho, né? Mas o Pipiltin, ele era da nobreza, era ele que escolhia quem seria o comandante do Exército Supremo, quem seriam os sacerdotes mais influentes. Então, o Pipiltin, ele vai ser o nobre que vai escolher esses governantes mais importantes. A relação do soberano com o povo, de um lado eu tenho um rei, eu tenho seus conselheiros. Os conselheiros é em torno de 4 autoridades auxiliares que vão dizer para o rei, em tempos de guerra, dar conselhos, né? No filme A Nova Onda do Imperador aparece a Isma, né? Para quem já viu, para quem não viu tá perdendo, mas a Isma no Cusco, né? Quando ela tenta matar o Cusco vira uma lhama, ela é a conselheira que assume o poder. Esse Conselho Supremo, ele vai agir principalmente em decisões de guerra, tá? E os guerreiros são muito importantes, tanto é que eles são escolhidos dentro de uma nobreza, e de início você podia escolher os guerreiros. Com o passar do tempo essa honra só passaria de pai para filho, né? Em algumas famílias privilegiadas, não é qualquer família que poderia mandar o seu filho para a guerra. E esse filho que ia para a guerra, ele tinha uma educação, tá? Essa educação ela começava com pequenos serviços. Então quando pequenininho, ali entre 3 e 4 anos de idade, você acompanhava seus pais na pesca, na colheita. Dos 7 aos 14, você já auxiliava o seu pai nessa pesca, auxiliava o seu pai na colheita. E depois dos 15 anos, que você já estava um pouquinho maior, um pouquinho mais grandinho, você tinha 2 opções, 2 centros de ensinos. Os Kalmekak, né, ou os Teopotkali. Não se apavorem com os nomes, que é assim mesmo, só para não... Talvez pronuncia de um jeito um pouco mais diferente, mas o nome é esse, Teopotkali. No primeiro, nos Kalmekak, você se formaria ou um alto funcionário do governo,
ou um sacerdote. Esses eram os centros de educação mais rígidos, mais rigorosos. Já o Teopoticali, ele formava comerciantes e militares de patentes menos elevadas. E as meninas, prof, o que eu faço com as meninas? Bom, as meninas até os 6 anos observavam o que a mãe fazia. Dos 6 anos em diante, elas começam já a ter ideia do que é um tear. E dos 7 aos 14 elas já começam a afiar o algodão, a moer o milho, e só depois dos 14 anos é que elas começariam a manejar o tear. Como é que a gente sabe de tudo isso? A gente sabe porque eles deixaram os chamados códices. O que são os códices? São placas, são pergaminhos, são livros, né? Nesses livros tem desenhos da vida cotidiana deles, tem desenhos da chegada dos espanhóis no atual México, e o códice mais importante é o Código de Mendoza, que ele foi escrito ali, ou pelo menos que a gente tem notícia dele, de 1541 a 1542. Ele dá a fundação de cidades, conquistas de cidades, cobranças de impostos, uma vida social e a preocupação desse povo com a educação das crianças. Então eles tinham uma preocupação muito grande, certo? Claro que foi rapidinho, mas isso é um resuminho, né, do que a gente ouviu hoje de manhã, que a gente conversou hoje de manhã, na plataforma, que eu postei na plataforma, aliás, como exercício, e que eu conversei no sistema Discord com os alunos, certo? Até a próxima, semana que vem tem mais, tá bom? Beijo, se cuidem, hein?